Galera, eu sei que vocês estão estranhando, tá? Eu ter começado o vídeo desse jeito, né? Com, né, meio que, né, vídeo de God of War. Mas é que, mano, eu tava procurando o vídeo do cara, né? Que a gente vai reagir hoje aqui nesse vídeo. E, mano, no meio do caminho eu acabei encontrando isso. God of War Trilogy Remake. E é do site oficial da PlayStation. Mano, desculpa, gente. Eu sei que o assunto do vídeo não é esse, mas, mano, eu tenho que reagir a isso. Mano, eu encontrei isso literalmente do nada, no meio do caminho. Sério, mano, não era pra começar o vídeo desse jeito. Foi literalmente do nada. Tá acontecendo o evento da PlayStation. E eles anunciaram finalmente o remake da trilogia do God of War. Cara, eu não tô acreditando, mano. Mano, eu tenho que dar uma olhada nisso. Então, eu vou fazer aqui um mini react bem rapidão, tá? De novo, tá? Eu sei que você quer um tema. Eu sei que você entrou nesse vídeo pra isso. Mas relaxa, tá? Relaxa que vai ser bem rápido. Porque, mano, eu quero ver isso, mano. E, mano, como eu já tô aqui e tal. Então, mano, vamos logo gravar e colocar tudo no mesmo vídeo e foda-se, mano. Cara, não acredito, mano. Mano, vocês têm ideia há quanto tempo o pessoal tá falando de remake? Caralho, mano. Mano, será que essa música vai ser a nova música do remake? Tá muito igual ao original, só que um tom um pouquinho diferente. Ia, foi! Ai, muito foda. Your son has been stabbed. I'll be the destruction of Olympus! E Trilogy, mano, ou seja, vão ser os 3 jogos. Mano, já vieram com tudo, mano. Em vez de ser um remake, 2, 3, não, vai ser trilogia logo, mano. Pega logo os 3 de uma vez e foda-se, isso aí, mano. Hey, what's happening? Agora aqui ele só tá fazendo aqui, se eu não me engano esse daqui é o dublador do Kratos. Mas aqui eles vão ficar falando e tal. Realmente foi só um pequeno teaser. Mas caralho, mano, vai ter remake, mano, eu não acredito nisso, mano. E olha só, parece que também vai ter o do Ghost of Sparta. Ah, mano, mentira, mano. Mano, até do Ghost of Sparta. Mano, a Sony tá maluca, mano. Mano, remake de Ghost of Sparta, remake da trilogia. Mano, só falta do Shin of Olympus. Aí pronto, mano. Aí pronto. Ah não, um novo jogo. Eu achava que era o Ghost of Sparta. Ah, que legal. Ah, parece que é um jogo mobile. Ah, que legal, mano. Vai contar mais da infância do Kratos. Mano, o Kratos já inventou uma medusa quando era criança, caralho. Tá bom, caralho. Mano, eu jurava que era... Eu jurava que era um remake do Ghost of Sparta, mas pelo visto não, é só um novo jogo. Cara, então vamos ter um novo jogo de God of War e vamos ter um remake da trilogia. E tipo, não foi nem do primeiro, nem do segundo, não, foi da trilogia, tipo, os 3 juntos. Os 3 juntos e foda-se! Caralho, mano! E mano, de novo, tá, Pedrão tá mostrando isso aqui. Eu sei que o vídeo não é sobre isso, eu sei que você não clicou aqui pra poder ver isso. Mas aqui, mano, foi literalmente do nada. Eu tava navegando e tal, e do nada eu achei isso daqui. Aí eu pensei, mano, eu tenho que aproveitar isso aqui pra poder reagir logo, mano. Porque puta que pariu, mano. Bom, enfim, tá, só isso, tá? Então, né, agora vamos voltar pra nossa programação normal, né? Digamos assim, né? Eu peço perdão, tá? Eu vou até deixar aí um minuto aí, tá? No começo da tela. Pra caso você queira pular tudo isso daqui e ir logo pro que realmente interessa. Então tá, é isso aí, tá? Novamente tá, perdão. Mas aqui eu realmente eu tinha que colocar isso aqui no vídeo, mano. Desculpa, tá? Mas realmente foi do nada, tá? Foi do nada. Bom, agora indo pro assunto que realmente interessa pra esse vídeo. Vamos lá. O Viajante Galáctico, que eu já trouxe alguns vídeos aqui já reagindo aos vídeos dele. Eu gosto muito do canal dele, tá? Eu também gosto muito das opiniões dele. Apesar de que tem muitas que eu acabo discordando, principalmente quando envolve Dragon Ball. E aqui, mano, aqui ele tava... aqui ele fez um vídeo, né, meio que, né, falando de alguns animes que foram destruídos, né, pelos estúdios e tal, e um monte de blá blá blá. Enfim, aí aqui ele fala de Dragon Ball Super. Até aí tudo bem, porque realmente, o começo do Super realmente ele foi muito estragado. Só que ele fala um monte de coisa aqui, mano, que, mano, é só mentira, sabe? É só mentira, é só distorção, e é um monte de, sabe? É um monte de merda, mano. É um monte de merda, e, mano, quando eu vi tudo isso, mano, cara, mano, eu não consegui segurar, mano. Eu não consegui segurar, eu preciso vir aqui e eu preciso rebater ponto a ponto de todas as merdas que ele falou nesse vídeo.
Então vamos lá, né? Até porque, né, é isso que eu meio que sou especialista, né? Aqui nesse canal, né? Digamos assim, né? Eu já fiz vários vídeos e tal, principalmente sobre a narrativa do Goku Maduro. Então, né? Por que não fazer mais um, né? Então vamos lá, eu já até deixei aqui alguns vídeos abertos, porque eles vão ser importantes para poder refutar tudo que ele vai falar aqui. Eu já vi esse vídeo, tá? Então, por isso que, né, não vai ser um react, assim, tipo, de primeiro e tal. Eu já sei os argumentos que ele vai usar, e justamente por saber os argumentos que ele vai usar, que eu já tô, né, pronto aqui pra poder pegar e rebater ponto a ponto. Então, vamos lá, né? Dragon Ball Super. Eu já venho aqui num ponto em que ele pega o Super, porque o resto aqui não interessa, mano. Aqui tá falando de outros animes e tal, e esses animes aqui não interessam. O importante aqui pra nós é Dragon Ball. Então, né? Então vamos reagir daqui até realmente quando acabar Dragon Ball, né? Então vamos lá. A produção de Dragon Ball Super foi bem complicada, já que ao contrário de produções tradicionais, onde primeiro é lançado o mangá e aí depois de 3 ou 4 anos é lançada uma animação sobre aquela obra, em Dragon Ball Super, tanto o mangá quanto o anime foram produzidos ao mesmo tempo. O mangá era roteirizado pelo Akira Toriyama e as artes ficavam por conta de Toyotaro. Aqui já tem uma mentira. Como todo mundo já sabe, como eu já falei também várias vezes, tanto o mangá de Dragon Ball Super, tanto o anime de Dragon Ball Super, eles não foram roteirizados pelo Akira Toriyama. O que aconteceu é o seguinte: tanto o Toyotaro, tanto a Toei, ambos tinham um esboço do roteiro feito pelo próprio Akira Toriyama. Aí nesse esboço, eles tinham as ideias do que eles tinham que fazer para a história poder prosseguir. Só que o que acontece? Nesse esboço, não tinha os detalhes. O Akira, ele não escreveu os detalhes do que cada um tinha que fazer. Ele só colocou lá, tipo, só o principal. Então, os detalhes que o Akira não fez, ficou de responsabilidade pela Toei e pelo Toyotaro preencherem esse esboço de roteiro. Então, não é que foi o Akira que roteirizou o mangá. O Akira, teoricamente, roteirizou tanto o anime, tanto o mangá, só que não do jeito tradicional, né? Tipo, escrever um roteiro inteiro, entregar tanto pra Toei, tanto pro Toyotaro pra eles poderem fazer. Não. O que aconteceu no Super é que o Akira, ele confia tanto na criatividade, tanto da Toei, tanto do Toyotaro, que ele resolveu dar esses bolsos de roteiro para que ambos fizessem, digamos que a sua própria versão. Então o anime, ele tem muito mais dos elementos da Toei, e o mangá, ele tem muito mais dos elementos dos elementos do Toyotaro. Tanto que esse remake de Dragon Ball Super que tá vindo aí, ele promete justamente em pegar justamente o roteiro original do Akira Toriyama. Ou seja, em vez de seguir mais o roteiro da Toei e o roteiro do Toyotaro, esse remake, ele vai seguir realmente mais as ideias originais do Akira Toriyama. Mas isso aí é uma coisa que eu já falei em outros vídeos e tal, então isso aí pra gente realmente não importa muito. Mas, em vez de só vir aqui e falar isso, né, que eu já falei em vários outros vídeos e tal, eu vou mostrar aqui algumas provas do próprio Toyotaro falando e explicando como que realmente isso funcionava. Então vamos lá. Bom, a primeira vez que a gente tem é esse daqui, onde o Toyotaro ele faz uma entrevista exclusiva e tal, falando um pouco sobre o mangá, sobre a vida dele e tal, e etc, etc. Beleza, aqui, né, ele tá falando e tal, ele faz aqui algumas entrevistas, tá, ele fala sobre algumas coisas e tudo mais. Beleza? Eu tava até pensando em ver isso daqui, por esse vídeo aqui em si, usando a tradução. Só que, mano, a tradução ficou tão ruim, e ela não pegou muitos elementos do que ele falou. Então, em vez de pegar a tradução automática, eu resolvi pegar a própria legenda em inglês e deixar ela de uma forma traduzida para a gente poder entender. Então vamos lá então. Beleza? Eu já tirei aqui algumas imagens do que estava escrito e deixei tudo traduzido aqui para poder ficar melhor para a gente poder ver. Então, em vez de vídeo, a gente vai ver em imagem, tá? Para poder ficar melhor, porque de novo a tradução automática do YouTube é uma porcaria. Então eu resolvi só pegar o que estava em inglês e traduzir para poder, né, para poder facilitar a nossa vida. Tá, então vamos lá. Então a pergunta foi essa: você escreve o mangá em paralelo ao desenho animado, que no caso é o anime, né? As versões em mangá e anime de Dragon Ball Super são escritas quase simultaneamente? Vamos ver o que o Toyotaro falou. O Sr. Toriyama entrega um roteiro preliminar. Ou seja, basicamente meio que um esboço de roteiro, que foi literalmente o que eu falei. O mangá e o anime são produzidos independentemente.
Não discutimos quem faz o quê. Mas às vezes, depois que o Sr. Toriyama assiste ao anime, às vezes ele pensa, essa é uma boa ideia talvez, eu inclua na minha história. Mas calma aí. Ó. O mesmo vale para o lado dos animes. Há uma interação posterior. Ou seja, basicamente, o Torotaki, ele tá falando basicamente aquilo que eu disse. Que tanto o anime, tanto o mangá, ele segue basicamente um esboço, e nesse esboço cada um faz a sua própria versão, a sua própria versão daquilo que não tem detalhes que o Akira fez, né? E o Akira, ele fez isso justamente porque ele mesmo queria que parte de Dragon Ball Super fosse feito tanto pela visão do Toyotaro, tanto pela visão da Toei. Ou seja, ele confiou que a Toei e o Toyotaro teriam criatividade para poder preencher aquele esboço que ele não preencheu. Mas calma aí que tem uma outra entrevista também, que é essa daqui, ó. Que é essa minha aqui. E essa daqui vai dar pra gente ver de fato realmente vai dar pra gente ver pela tradução automática. Porque aqui ele já traduziu melhor e tal. Então aqui já vai dar pra gente ver realmente. Já vai dar pra gente ver desse jeito. Então vamos lá. Beleza? Aqui basicamente ele vai falar quase que a mesma coisa. Mas só que de um jeito um pouco diferente pra gente poder entender melhor. Então vamos lá. Aqui ele tá falando sobre um assunto específico, aí depois que ele vai pro assunto que interessa. Isso daqui, ó. Trabalha sob constante pressão de tempo. O enredo criado pelo Toriyama é um ponto de partida, tanto para o anime quanto para o mangá. Mas além disso, cada um de nós trabalha de forma independente. Portanto, tanto a história quanto o ritmo muitas vezes estão desincronizados, mas isso não nos preocupa. As possibilidades do anime e do mangá são diferentes. Então cada um de nós tenta adaptar o roteiro da melhor maneira possível. Portanto, praticamente não existe ligação direta entre o anime e o mangá. Mano, só isso daqui basicamente já refuta tudo, tudo que o Viajante Galáctico falou. Mas calma aí que ainda tem um outro textinho aqui que eu lembro que eu vi e que também vai ser interessante da gente poder ver. Deixa eu só ver aqui se eu acho, se não me engano, eu acho que é aqui mais ou menos. Eu acho que é aqui, deixa eu só ver. Elemento que eles acham difícil de desenhar? Não, aqui não. Isso aqui é o que eles acham difícil de desenhar e tal, isso que não interessa. Mas é por aqui assim, mano. Eu acho que é o próximo tópico. Vou esperar aqui que eu acho que é o próximo tópico. É bacana que essa entrevista aqui que ele fez, ele fala um pouco mais dele e tal, é bacaninha, né? A história de Dragon Ball Super. Eu recebi... Tá, deixa eu pausar aqui. Eu recebi a história completa, mas é apenas um esboço narrativo. Tá vendo o esboço que eu falei? Não há diálogo, por exemplo. Então tem que concluir a história e às vezes desviar seu rumo, mantendo os principais enredos. Mano, se o Akira se a história do mangá realmente é o roteiro do Akira, como o Viajante Galáctico falou, então como que ele desvia do rumo, ele tem que criar coisa e tal, mas o roteiro não é do Akira? Então, justamente pelo que eu falei, porque não é o Akira escrevendo o roteiro de Dragon Ball Super no mangá. É um esboço de roteiro, que quem conclui é tanto a Toei, tanto o Toyotaro. E aqui ele tá falando isso abertamente. Bom, então é basicamente isso. A partir daqui não vai falar mais nada que interessa pra gente. Só vai falar, né? Tipo, nossa, foi legal trabalhar, eu desenhei isso, tá? Pô, meu personagem favorito é esse daqui, pô, que bom que vocês estão gostando, mas... Enfim, aquelas entrevistas clássicas que ele faz. Só que tem uma outra aqui também, e essa aqui vai ser interessante porque essa daqui é do meu canal. É justamente em um vídeo, que curiosamente é um vídeo que eu tenho, é o vídeo que eu mais tive orgulho de fazer. Que é um vídeo e tal, que eu basicamente refuto um monte de bobagem que o pessoal fala de Dragon Ball Super e tudo mais. Tanto que tem aqui muitos tópicos, ó. Tem aqui, ó, os traços e tal, tem o Dragon Ball Super infantil demais, não sei mais o que. Enfim, mano, basicamente os principais argumentos
que essas pessoas usam para falar mais de Dragon Ball Super, eu basicamente venho aqui, analiso ponto a ponto, e o que tiver de rebater, eu rebato. E aqui também teve essa coisinha aqui do Totaro. E aqui, nessa época, se eu não me engano, eu não sabia direito ainda como é que funcionava a diferença entre o mangá e o anime, como eu sei hoje em dia. Mas aí, no meio da edição, eu consegui essa imagem aqui, que foi feito pela Kami-sama Explorer, que é muito famosa aí na comunidade de Dragon Ball e tal. Ela traz muitas informações oficiais de Dragon Ball e tudo mais. Aí aqui, ela trouxe uma entrevista com o Totaro, e olha só o que o Totaro falou. Muitos fãs questionam o motivo do mangá e anime de Dragon Ball Super terem diferenças, e Totaro aborda sobre isso na entrevista. Ele diz que não há ligação direta entre anime e mangá, literalmente o que a gente viu. Aliás, eu acho que isso daqui é a mesma entrevista que a gente viu, né? Se eu não me engano, eu acho que mas assim. Ele diz que é uma ligação e tal, e as possibilidades levam à discrepância. Ele e a equipe por trás do anime, Toei, recebem a história por Akira Toriyama, mas é apenas um esboço narrativo. As especificidades, eu não sei se falei certo, mas enfim, tais como o diálogo não são fornecidas para eles, e eles têm que preenchê-los uma vez dando o storyboard e tudo mais, enredo da história. Totaro e a equipe por trás do anime tem que trabalhar independentemente do outro. Resultado em anime e mangá foram... o resultado é que o anime e o mangá estão fora de sincronia. Enfim, basicamente ela meio que só repetiu, né, o que a gente ouviu. Só tem um outro ponto aqui interessante, ó, que tá na continuação. Ó, beleza, tá, isso aqui já lemos, ó. O mangá não é canônico em Dragon Ball Super, avisando aos nossos inscritos que sim, assim como o anime também é canônico. Não existe essa de que um vale mais que o outro. São duas obras independentes que contam a mesma história. Basicamente, aquilo que eu já falei e eu já deixei bem claro em outros vídeos. Tanto o anime de Dragon Ball Super, tanto o mangá de Dragon Ball Super, ambos são canônicos porque ambos seguem o esboço do Akira Toriyama. E a questão deles serem diferentes é que eles seguem o mesmo esboço, porém os detalhes são totalmente diferentes porque o próprio Akira disse que era para ser diferente. Por exemplo, na questão do Super Saiyajin Blue. O que eu acredito que estava no esboço do Akira Toriyama era simplesmente que o Goku em Super Saiyajin Blue tinha que ficar mais forte. Porém, ele não disse como que isso ia acontecer. Esse detalhe, ele deixou para o Totaro e para a Toei poderem preencher usando das suas criatividades. Então, a Toei resolveu fazer isso usando o Kaioken e o Totaro ele resolveu fazer isso usando o Blue Full Power. E qual é o canônico? Ambos são canônicos, porque o canônico de fato é o Goku usar alguma coisa para poder aumentar o poder do Super Saiyajin Blue. O importante é a ideia, não é o que é de fato. Então não interessa se foi o Kaioken, se foi o Super Saiyajin Blue Full Power, não interessa. Não interessa porque a ideia em si de aumentar o poder do Goku, tanto o anime e o mangá fizeram, mesmo de forma diferente, mas eles ainda fizeram. Então o principal que estava no esboço do Akira Toriyama, eles seguiram, que era fazer o Goku ficar mais forte. Por isso que tanto o mangá, tanto o anime, ambos são canônicos e você não pode querer desvalorizar um para poder valorizar o outro, ou querer dizer que o anime era para ser uma adaptação do mangá e tal. Não era desse jeito, tá? Tanto o anime, tanto o mangá, ambos foram feitos para serem totalmente independentes um do outro, porque ambos seguiram a mesma coisa, o esboço do roteiro do Akira Toriyama. E o Akira supervisionou tanto o anime, tanto o mangá. Enfim, só me deixando isso claro. Então, né, vamos terminar de ver aqui. Mano, só isso daqui basicamente já refuta metade das merdas que ele vai falar aqui. Mas vamos continuar, porque ele vai falar aqui um monte de outras merdas e tal, então, né, então vamos lá. Enquanto que o anime, ele era roteirizado pela equipe da Toei Animation. A gente já viu que isso aqui é mentira, né, mas enfim. Porque como era que a Toei fazia as histórias do anime do Super, já que ela não tinha um material base pronto pra poder adaptar? Pelo esboço do roteiro do Akira Toriyama. Mesma coisa do Totaro. O Totaro também não tinha. Ele usou a mesma coisa que a Toei. O esboço do roteiro do Akira Toriyama. Bom, jovem, a dinâmica era mais ou menos essa. O Akira e o Totaro criavam um rascunho das sagas específicas. Não era o Totaro que fazia isso. Quem fazia isso era o Akira. O Akira fazia isso e ele dava isso pro Totaro. Eu não sei porquê, mas tipo, ele meio que ele passa a informação meio que sendo meia verdade. Por que meia verdade? Porque a questão do rascunho é verdade. Só que ele não diz que o Akira que fez isso e ele passou pro Totaro. Ele coloca como se o Totaro também tivesse envolvido com isso, sendo que ele não tá. O próprio Totaro também recebeu isso, assim como a Toei. Só que aqui ele coloca como se fosse só a Toei que tivesse recebido isso e o Totaro não.
É muito engraçado isso, mano. Explicando sobre o que ela se tratava, quais eram seus pontos-chave e qual seria o seu desfecho, e entregavam pra Toei para que ela pudesse fazer a sua versão da história com base nas informações que ela tinha. Isso aqui é verdade, mas de novo, aquele tá colocando como se fosse só a Toei que tivesse recebido isso, sendo que não, tanto a Toei, tanto o Toyotaro, ambas receberam isso, do Akira Toriyama. Eles basicamente entregavam o esqueleto da saga e a Toei seria responsável por montar o corpo daquela história. E segundo rumores, isso rolava inclusive... Isso não é rumor não, isso é fato. É fato, eu não sei aonde que ele tirou que isso aqui é rumor. E no mangá, já que por mais que o Akira seja acreditado como roteirista, rola um papo. Sim, porque o esboço do roteiro é dele. O esboço do roteiro é dele, então é óbvio, né, que ele vai ser acreditado dessa forma. O anúncio de Dragon Ball Super The Galactic pegou todo mundo de surpresa, afinal rumores sobre o remake já existiam, mas nada estava concreto. Sobre uma possível continuação do anime e muito menos sobre a adaptação da saga de Moro. Entretanto, uma coisa chamou a atenção dos fãs de Dragon Ball Super. Em entrevistas anteriores, o mangaka Toyotaro chegou a dizer que após o Torneio do Poder, ele escreveu o arco do prisioneiro da Batalha Galáctica sozinho. Ou seja, sem a participação direta de Akira Toriyama. Algo que você pode conferir na imagem abaixo. Sim, isso aqui é totalmente verdade, porque o Akira, ele estava supervisionando tanto o anime, tanto o Totaro. O Totaro também fala isso, né? Ele fala que, quando eu tava escrevendo a saga Black com o Akira Toriyama, era muito legal, porque ele não era muito crítico, ele era isso, ele era aquilo e tal. Então sim, isso é verdade, o Akira, ele tava junto com o Totaro. Mas o Akira não estava junto escrevendo o roteiro. Ele estava junto para poder supervisionar como que ele iria adaptar o esboço do roteiro do Akira Toriyama. Tanto que o Akira não fez isso só no mangá. Ele também fez isso no anime. Papo de que o Toyotaro era quem fazia o trabalho pesado e o Akira servia mais como um cão de guarda da obra, como um consultor de luxo. Mas ele fazia isso, só que ele fez isso desde a saga Bills até a saga do Torneio do Poder. É por isso o mangá do Super é infinitamente melhor do que o anime. Mas... Isso aqui eu discordo totalmente, mas enfim, isso aí é questão de opinião, então meio que opinião não é meio que foda-se, mano. Cada um tem a sua e isso aí pouco me importa. O foco de hoje é no anime, não no mangá, então vamos pro que realmente importa. O anime do Super não tinha um material base pra poder adaptar. Até porque ele não foi feito pra isso. O material base ele já tinha, que era o esboço do roteiro do Akira Toriyama, assim como o mangá também. A base do mangá também era o esboço. Ou seja, tanto o anime quanto o mangá seguiram a mesma base. Então isso aqui também é outra mentira. A Toei Animation nunca foi conhecida por desenvolver boas histórias de Dragon Ball. Isso aí é verdade, isso aí é realmente verdade. Apesar de que tem uma história ou outra que eu acho que foram bem legais, mano. Mas mano, a história de Dragon Ball de modo geral, eu pessoalmente nunca gostei, mano. Então pra mim, mano, seja a Toei ou Akira e tal, não interessa, mano. Pra mim a história de Dragon Ball sempre foi qualquer coisa. Eu nunca gostei de Dragon Ball por causa da história. A história sempre foi. A história sempre foi o ponto mais fraco de Dragon Ball, na minha opinião. Então meio que, né, pra mim tanto faz. Só que ele tá colocando como se a Toei estivesse escrevendo a história do Super e tal. Sendo que não, é literalmente a mesma história. Tanto que só muda uma coisinha ou outra. É bem pequenininha. O anime do Super foi produzido praticamente a toque de caixa, já que Renascimento de Frieza Filme foi anunciado em setembro de 2014, lançado em abril de 2015, e em abril de 2015 é anunciado o anime do Super com estreia marcada para 5 de julho de 2015 junto com seu mangá. Então provavelmente não tivemos nem um ano inteiro de produção pro anime. E pra... Bom, isso aí eu já não sei e tal, isso aí eu não parei pra ver, pra analisar e tal, mas pra mim isso também meio que pouco importa. Para tudo, entre 2009 até papo de 2018, a Toei Animation estava passando por uma crise ferrada nas suas animações, onde praticamente todo o conteúdo que ela produzia pra TV tinha uma qualidade de animação muito duvidosa. Então só por isso já dá pra entender por que o anime original de Dragon Ball Super saiu tão cagado do jeito que saiu. Que porra é essa aí, meu? Só um detalhezinho aqui, tá? Tem sim esses episódios muito feios de Dragon Ball Super e que são sim, devem ser sim muito criticados. Tanto que o próprio Akira Toriyama criticou isso e tal. Só que tem um pequeno porémzinho aí. Não são todos os episódios, tá? Não é a saga inteira que é assim. Tanto que tem muitos episódios que estão bem animados e tal. Não estão lá, aquelas coisas e tal. Mas eles também não estão desse jeito aqui, né? Então, tipo, o pessoal fala como se fosse a saga inteira, como se fosse todos os episódios e tal, sendo que não é. Tanto que na saga Beast, por exemplo, a única saga que o pessoal mais usa pra poder falar mal da animação é o episódio 5 de Dragon Ball Super. E nem é o episódio inteiro, eles usam somente aquele trecho onde o Bills e o Goku começam a lutar. Então, tipo, mano, se o anime inteiro fosse realmente tudo isso que eles estão falando, então por que a maioria das vezes
que eles tentam provar isso, eles só usam a cena da luta do Goku contra o Bills. Sendo que, tipo, mano, o episódio tinha vários outros momentos e tal, e eles usam só aquele momento em específico. Mano, se você usa aquele momento específico, então não é a animação inteira do episódio que tá cagada. O que tá cagado é aquela luta em específica dentro daquele episódio. Só que eles vão generalizar e tal, pegar aquela lutinha e tal, e colocar como se fosse o episódio inteiro e tal, sendo que não é o episódio inteiro. O episódio inteiro de Dragon Ball Super, ele é ok em questão de animação. A única coisa cagada que realmente tem é a luta do Goku contra o Bills. Aquilo lá sim é muito cagado. Agora, tirando essa luta, o resto do episódio é ok. Tanto que se você tirar aquela luta, você vai perceber que a animação ela tá muito ok. Ela não tá nem muito feia, mas ela também não tá nem muito bonita. Assim como várias outras cenas de Dragon Ball Super que não estão essa coisa ao vivo que o pessoal fala, tá? Não estão. Tem sim muitos momentos que estão cagados, como essa aqui, por exemplo, e que esses momentos eles diminuíram da Saga Black pra frente. Então, isso aqui é verdade, mas ainda assim é uma meia verdade, porque querendo ou não, eles falam como se fosse toda a saga, todos os episódios e tal, e não é bem assim, tá? Não é bem assim. Os 30 episódios tinham animações bizonhas. Aí, ó, tá vendo? Ó. Mano, ele só sabe usar esse trecho, mano. Impressionante, velho. Viraram memes na internet. A animação até melhora a partir da Saga Black, mas no geral, Dragon Ball Super tem uma animação bem nota 6. Isso aqui também eu discordo totalmente, mano. Da Saga Black pra frente, ele tem uma animação muito linda, mano. Principalmente essa daqui, mano. Mano, tu chamasse aqui de nota 6, mano. Pô, tá sacanagem, mano. Puta que pariu, velho. Mas enfim. No máximo. A história, apesar de muito divertida, ela é muito maluca, lotado de furo de roteiro, coisa que não faz sentido. Mano, sabe qual é a coisa mais engraçada dessas pessoas que falam que ai, tem muito furo de roteiro, ai, coisa que não faz sentido e tal? Primeiro que isso aqui vindo dele vai ser uma coisa bem irônica. Mais pra frente vocês vão entender o porquê. Mas o engraçado realmente é que essas pessoas que falam isso, na grande maioria das vezes, não que Dragon Ball Super não tenha erros, não tenha furo de roteiro, tá? É óbvio que ele tem, toda obra tem. Nenhuma obra é perfeita. Só que sempre que eu vejo alguém falar de um furo de roteiro ou alguma coisa que não faz sentido em Dragon Ball Super e tal, mano, quase sempre, essa pessoa sempre vai estar errada. Aquilo não é furo de roteiro. O que acontece é que aconteceu uma situação no anime e a pessoa, como ela é burra e não sabe analisar direito uma obra, o que acontece? Ela vê uma cena, ela não entende essa cena e por ela não entender essa cena, ela diz que aquilo é furo de roteiro. Ou seja, a culpa não é da obra, a culpa é da pessoa que viu, não entendeu e acha que a culpa é da obra, e não dela que é burra e não conseguiu entender uma cena simples. Tanto que ele também vai fazer isso. Ele vai fazer isso mais pra frente e, cara, mano, vai ser muito engraçado, mano. Porque a grande maioria das pessoas que falam que Dragon Ball Super tem muito furo e tal, mano, a grande maioria das vezes não é furo. É simplesmente ela que não entendeu a cena. Só que mais pra frente vocês vão entender melhor isso. Isso fica ainda pior se a gente comparar com o mangá do Dragon Ball Super. O corpo do anime é o mesmo do mangá, só que a linha de acontecimentos é completamente diferente. Sim, a gente sabe perfeitamente bem o porquê disso, né? Agora aqui, mano, agora que vai entrar a melhor parte, mano. Porque vocês viram, né? Ele reclamou que, nossa, tem muito furo de roteiro e tal, coisa que não acontece no mangá, o mangá é muito coerente e tudo mais. Mano, é muito engraçado. Mano, é muito engraçado. Mano, olha isso aqui, olha só. Um exemplo, enquanto no anime a batalha final da Saga Black é Trunks do futuro versus Zamasu corrompido, no mangá é Goku Super Saiyajin Blue versus Zamasu Gatai. Mais ou menos, tipo, no final da luta é o Trunks que toma o controle. Então isso aqui não é 100% verdade não, assim. Essa luta é foda pra caralho! Não, Goku solta o Hakai na cara do Zamasu, é muito massa. Vai se pegar! O mangá não só tem uma... Vocês perceberam a incoerência aqui? Mano, o mesmo cara que acabou de reclamar do anime, dizendo que, ai, nossa, tem muito furo de roteiro, não sei mais o que e tal. É o mesmo cara que acabou de elogiar o Goku usando o Hakai no Zamasu. Sendo que, mano, se tu sabe o básico do Hakai, tu sabe perfeitamente bem que é impossível o Goku utilizar essa técnica. Não faz sentido nenhum o Goku conseguir usar o Hakai. Porque o Hakai, ele é uma técnica... Mano, vocês viram com o Vegeta e o Toppo. O Vegeta e o Toppo, pra conseguir usar o Hakai, eles tiveram que literalmente... eles tiveram que literalmente se render ao poder da destruição. E mano, o Goku, em momento algum do mangá, mostra que ele se rendeu a esse poder e tal, que ele quer destruir não sei mais o que. Tanto que ele nem sequer sabia disso. Ele só viu o Bills usando. E beleza, ok, a gente sabe que o Goku, ele consegue, tal, ele tem essa habilidade de... Ele tem essa habilidade de simplesmente, por olhar, ele já conseguir reproduzir aquela habilidade. Tanto que ele fez a mesma coisa com o Kamehameha. Ele aprendeu o Kamehameha simplesmente olhando. Só que, mano, um Kamehameha é uma coisa, um Hakai é outra totalmente diferente.
Um Hakai, tu não aprende somente olhando. Mesmo sendo Goku. Mesmo sendo Goku, você não consegue simplesmente olhando. Então, mano, pro Goku usar o Hakai não faz o menor sentido. Porque em momento algum mostra o Goku usando o poder da destruição, pensando só na destruição e tudo mais. Totalmente diferente do que o Vegeta e o Toppo fizeram. Então, o Vegeta e o Toppo tiveram que literalmente fazer o básico para poder acessar o Hakai, mas o Goku não. Então, quando o Goku conseguiu utilizar... Mano, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Essa cena do mangá aqui não faz sentido nenhum. Eu não sei de onde o Totaro tirou que o Goku conseguia reproduzir o Hakai. Então isso sim é furo de roteiro. O Goku utilizar o Hakai, isso sim é um furo de roteiro. Porque é uma coisa que não tem explicação nenhuma. Uma coisa que se você tentar achar uma explicação, você não vai conseguir. Tanto que nem ele tentou. Esse menino só chegou e, ai, nossa, esse cara é muito foda e tal. Só isso. Só isso. E tipo, eles vão colocar e dane-se, o importante é que é legal, é bacaninha. Não interessa se faz sentido, se não faz sentido, isso pouco importa, mano. O importante é que é legal, E não para aqui, tá? Não para aqui não, olha só. O Super Saiyajin Blue vs Zamasu Gatai. E essa luta é foda pra caralho. Não, Goku solta o Hakai na cara do Zamasu, é muito massa. Ele só fala isso, tipo, ai nossa, o Goku ele solta um Hakai no Zamasu, é muito massa. É só isso, tipo, ele também ignora que isso não faz sentido, né? Foda-se, né? Aí furo de roteiro, né? Tanto faz quando tanto fez, né? Ah, mano, é muito bizarro isso, mano. Tá bom. O mangá não só tem uma linha de acontecimentos diferente do anime, só o conceito da saga e o desfecho que é semelhante, como a história do mangá é muito melhor estruturada, a gente viu, né? Muito bem estruturada, né? Ai, mano, cara, é muito idiota isso, mano. Tipo, as coisas sem sentido do mangá, ele passa pano, ele gosta, e as coisas que ele acha sem sentido no anime, fazem sentido. Ele que não entendeu, e às vezes ele critica. Cara, é hilário isso daqui, mano. Divertida e coerente do que é do anime. No anime o Goku... Mano, coerente. Falou o cara que elogiou uma das cenas mais incoerentes de Dragon Ball Super, que é o Goku usando o Hakai. Beleza, né? Tá bom. Tomou um cacete do Yador. Aqui, ó. Divertida e... É aqui que ele começa a citar os furos de roteiro de Dragon Ball Super. Agora eu vou mostrar pra vocês como que não é furo de roteiro. É simplesmente ele que não sabe fazer uma análise. Uma análise básica que até uma criança de 5 anos consegue fazer. Olha só. Coerente do que é do anime. No anime o Gohan tomou um cacete do Yadorar. Ó, tá vendo? Mano, então tá, vamos lá então. Qual é então o primeiro furo? O primeiro furo e tal é que aí, nossa, o Gohan ele toma uma porrada do Yadorar e não sei o que e tal. Tá, mas isso faz sentido. Sim, isso faz sentido. Então aqui, mano, a gente tem que aprender a fazer uma coisa. A gente tem que aprender a separar a análise burra e a análise inteligente. O que é a análise burra? A análise burra é basicamente o tipo de análise que basicamente 90% dos canais de Dragon Ball fazem e 90% da comunidade de Dragon Ball faz. Que é simplesmente se basear num clássico. Esse personagem é mais forte, esse personagem é mais fraco. Portanto, se o personagem é mais fraco derrotar o mais forte é incoerente. Isso é uma análise burra. Ou seja, você não está pegando o contexto, você não está pegando os acontecimentos, você não está pegando se o personagem está lutando a sério ou não, você não está pegando a linha de acontecimento, você não está pegando nada disso. Você só está pegando a simples questão de que eu acho que esse personagem aqui é mais forte do que esse. Portanto, se esse personagem perder, é incoerente. Fiz papo. Isso é uma análise burra, porque você não está analisando. Você está literalmente supondo uma coisa que você acha, e se ela não acontece do jeito que você acha que deve acontecer, então já é furo. Simplesmente isso. E não é assim que se faz uma análise. Que é justamente o jeito de fazer uma análise inteligente. E como é que se faz uma análise inteligente? É justamente quando você pega o contexto, quando você analisa ambos os fatores, quando você analisa ambos os personagens, quando você analisa basicamente tudo que tem na luta, e não simplesmente se baseia somente em personagem forte é mais forte que o outro personagem. Novamente, isso é uma análise burra. Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Vamos lá. Ó. Isso aqui que ele vai fazer é uma análise burra, olha só. Tida e coerente do que é do anime. No anime o Gohan tomou um cacete do Yadorar. Isso aqui é um jeito de analisar uma luta burra. Agora, como é que se faz uma análise inteligente dessa luta? Olha só, eu vou fazer aqui a mesma análise dessa luta, só que de forma inteligente. Então vamos lá. No anime o Gohan... Ó. Vamos lá, Gohan contra Yadorar. Essa luta fez sentido ou não fez sentido? Vamos lá. Vamos analisar de uma forma inteligente. Beleza, ó, o Gohan,
ele estava em um contexto onde ele não estava no seu 100%, porque a gente tem que lembrar que o Gohan, ele ficou anos sem treinar, ele voltou recentemente a treinar, ou seja, ele não estava 100%, como ele fica, por exemplo, no Heroes. Porque no Heroes ele fala, né, que ele tinha treinado mais e tal, então meio que o corpo dele voltou a se acostumar mais ainda com o corpo do Gohan treinado. Diferente do Gohan do Torneio do Poder, que não era tão poderoso assim, simplesmente porque ele tinha acabado de voltar a treinar. Então ele já não estava em seu 100%. Mas beleza. Agora a gente tem que analisar outro ponto. Esse oponente do Gohan, ele utilizou alguma coisa para poder ganhar vantagem, para ele conseguir derrotar o Gohan? Sim, ele usou, que é o teletransporte. O Gohan, ele nunca lutou contra esse tipo de personagem. O personagem que vive se teleportando para lá e para cá, que vive usando o teletransporte, que era justamente o que ele mais usou na luta contra o Gohan. O Gohan, ele só teve dificuldade com esse personagem porque ele ficou usando uma habilidade que o Gohan, ele não sabia como evitar. Ele não sabia porque ele nunca tinha lutado contra esse tipo de personagem, que vive usando o teletransporte. Ele sabe o que é o teletransporte, ele sabe como funciona por causa do pai dele. Só que ele nunca lutou contra alguém que vive usando isso a luta inteira. Olha só. Ó, ele joga pra cima, ele usa o teletransporte e já vai pra lá e já acerta o Gohan. Ou seja, esse personagem aqui, ele não é um personagem muito rápido. Só que ele consegue quebrar a velocidade do Gohan por causa do teletransporte. O teletransporte, ele tem uma velocidade que supera qualquer tipo de velocidade. A gente viu isso com o Goku. Então, por ele usar o teletransporte durante a luta inteira, ele meio que consegue superar a velocidade do Gohan, mesmo o Gohan sendo muito mais veloz que ele. Ou seja, ele se aproveitou de uma habilidade especial. Então não foi uma luta de quem é mais forte. Foi uma luta de quem é mais habilidoso e quem consegue utilizar melhor o seu poder. Nesse momento, esse personagem utilizou o seu poder muito melhor do que o Gohan. Porque ele ficou utilizando o teletransporte, que era uma técnica que o Gohan não estava acostumado a lutar. Então, se a gente pegar todo esse contexto, que o Gohan não estava tão poderoso, que o Gohan estava lutando contra alguém que ele nunca lutou na vida dele e que estava se aproveitando de uma técnica que o Gohan nunca enfrentou e que ele não sabia como enfrentar e que fazia com que esse personagem conseguisse superar a velocidade do Gohan, se a gente levar tudo isso em conta, a gente percebe que essa luta ela faz sentido. Faz sentido o Gohan ter apanhado. Se o Gohan tivesse apanhado desse personagem sem ele usar o teletransporte e tal, só realmente na força bruta e tal, aí beleza, aí seria incoerência. Porque, né, mano, o Gohan claramente é muito mais forte. Então é aquilo. É por isso que eu falo, mano, nem sempre o mais forte vence o mais fraco. Dragon Ball já provou isso inúmeras vezes. Você nunca pode se basear em uma luta simplesmente em mas ele é mais forte, mas ele é mais fraco. Você não pode se basear só nisso. Você sempre tem que pegar todo o contexto da luta, as habilidades que os personagens usam, se o personagem vai estar em 100% ou não, se ele vai estar utilizando todo o seu poder ou não. Mano, você tem que levar tudo isso em conta. Porque se você só chegar e simplesmente resumir a luta em o Gohan era mais forte, então era para ele ter vencido. Por ele ter perdido, então automaticamente é uma luta que não faz sentido. De novo, isso é uma análise burra. Isso que é o jeito certo de fazer uma análise. Que é uma análise inteligente. Que é onde você pega todo o contexto, você pega tudo e tal que está ao seu favor, e você analisa, de fato, ponto a ponto, linha por linha, para ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Então, de acordo com a minha análise inteligente, eu chego na conclusão que sim, essa luta faz total sentido. Então, olha só, a gente tem uma análise burra, que fala que essa luta não faz sentido, e tem uma análise inteligente que fala que, não, sim, essa luta faz sentido. Se a gente pegar todo o contexto e tal, de modo geral e tudo mais, sim, ela faz todo sentido. Tanto que o Gohan, ele não apanha para outros personagens que não tem esse tipo de habilidade, por exemplo. Mas, enfim. Tá, o número 17 luta de igual para igual com o Super Saiyajin Blue. Novamente ele aqui fazendo uma análise burra. Ele só pega o Goku lutando contra o número 17 e simplesmente joga que o 17 estava lutando de igual para igual com o Super Saiyajin Blue, mas o Blue é muito mais forte, então logo isso não faz sentido, logo é furo. De novo, análise burra. Agora vamos lá novamente fazer aqui uma análise inteligente, então vamos lá então. Essa luta do 17 contra... Que é do anime. No anime o Gohan tomou um cacete do Yadorá. O número de... Então essa luta do 17 contra o Goku Super Saiyajin Blue, ele faz sentido? Vamos lá então, vamos descobrir isso fazendo uma análise inteligente. Então vamos lá então. Como é então que a gente pode analisar essa luta? Bom, vamos lá, vamos começar pelo contexto. Nesse contexto, o Goku não estava lutando a sério contra o 17. Porque o objetivo do Goku não era vencer o 17. Porque o Goku e o 17 só estavam treinando. Ou seja, o objetivo do Goku era simplesmente testar o nível de poder do 17 para ver se ele estava ou não apto para entrar no torneio. Porque o Goku só foi atrás do 17 para chamar ele para o torneio do poder. Então ele precisava testar o nível de poder do 17. E qual a melhor forma de fazer isso?
em um treinamento, treinando com o Goku, usando da sua forma mais poderosa, justamente para poder tentar forçar o 17 a ir até o seu limite. Mas é aquilo, não é porque ele estava num Blue que significa que ele estava muito mais poderoso. Até porque, novamente, o Ki em Dragon Ball, ele não é fixo, ele é variável. Ou seja, não é porque o Goku tem 1 bilhão de poder de luta, que significa que em toda luta ele vai sempre utilizar desses 1 bilhão. Não, ele pode usar um 10%, 20%, 30%, 40%, vai depender. Porque, de novo, o Ki é variável. Depende totalmente do usuário. Se o usuário quiser ou não concentrar muito seu Ki. Se o Goku quisesse acabar realmente com 17, mano, ele só usava 100% e pronto. Mas não era o objetivo dele. Porque, novamente, o objetivo do Goku não era vencer essa luta. O objetivo do Goku era testar o nível 17. E aqui ele está literalmente colocando como se o Goku estivesse no seu máximo e o 17, mesmo assim, ele tá conseguindo bater de frente com o Super Saiyajin Blue. Sendo que não, o Goku claramente não estava usando 100% do poder do Blue. Ele estava usando, sei lá, no máximo uns 20% ou 30%. Jogando assim bem alto. E novamente falando, o objetivo do Goku não era vencer. Tanto que tem uma outra cena. Tem uma outra cena, se não me engano, eu acho que era no mangá de Dragon Ball Super, que é quando o Gohan ele tá enfrentando. Ele tá enfrentando o Goku com um estilo superior. Muitas pessoas falam que o Gohan nessa luta, ele superou o Goku, só porque ele conseguiu acertar um pequeno golpe no Goku, mesmo com um estilo superior completo. E o pessoal já usa isso e tal, pra falar que ele tá mais forte, não sei mais o que. Sendo que o próprio Vegeta, ele fala pro Goku, ô Goku, tem certeza que você quer terminar essa luta assim, sem anunciar o vencedor? Porque, né, a luta do Gohan contra o Goku terminou sem que seja anunciado um vencedor. Nem o Goku venceu o Gohan, nem o Gohan venceu o Goku. E aí o Vegeta pergunta, pô, mas você quer realmente terminar essa luta sem anunciar um vencedor? Aí o Goku fala, meu objetivo não era vencer, eu só queria ver o poder do Gohan, e eu já vi, então já estou satisfeito. Ou seja, é basicamente o Goku falando que, eu sou mais forte que o Gohan, se eu quisesse vencer o Gohan, eu venceria, mas eu não vou. Por quê? Porque não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era só testar o nível de poder dele. Aqui nessa cena, mesma coisa, o objetivo do Goku não era vencer o 17, o objetivo era só treinar. Isso é só um treinamento? Então por que o Goku vai querer vencer o 17? Por que o Goku ele vai usar 100% do poder do Blue? Seu objetivo é treinamento. Ele não quer vencer o 17. Então pegando por todo esse contexto, sim, essa luta faz sentido. Porque o Goku não estava lutando a sério. Se isso aqui fosse uma luta a sério, onde o Goku precisaria estar no seu 100% e tudo mais, aí realmente eu diria. Só que não é o caso. Eles estavam em um treinamento e não em uma luta séria. Enfim. Então, baseado nessa análise, eu suponho que, sim, essa luta faz total sentido. Ou seja, duas lutas que, analisando de uma forma burra, você chega na conclusão que não faz sentido, como ele chegou. Agora, essas mesmas duas lutas, eu acabei de analisar aqui, de uma forma inteligente, e olha só, eu consegui encontrar sentido nelas. Engraçado, né? Bom, vamos continuar, né? 17 luta de igual pra igual com o Super Saiyajin Blue. O vagabundo metendo o Ki nas costas pra virar Super Saiyajin. Mano, essa aqui essa aqui com certeza é a parte mais engraçada. Porque, tipo, primeiro que aqui ele não tá falando na questão de lógica, se faz sentido ou não. Aqui ele tá basicamente meio que falando na questão de que, tipo, ai, nossa, ele precisa construir ninja na costa, não sei mais o que. Mano, eu não sei se eu já falei sobre essa coisa do que nas costas, mas se eu não falei, eu já vou até logo aproveitar pra poder falar agora. Mano, em primeiro lugar, que na época que isso aqui foi anunciado e tal, quando eu vi isso pela primeira vez, eu já entendi. Eu já entendi o que isso significava. Mas obviamente é que a grande maioria da fanbase de Dragon Ball não entendeu. Por quê? Porque são burros. Eu já falei isso 1000 vezes. A fanbase de Dragon Ball é uma fanbase burra. Isso aqui é mais um exemplo disso. Primeiro de tudo, o pessoal já começou falando de que, ai nossa, agora precisa ter que ir nas costas para poder se transformar e não sei mais o que. Sendo que não é. E nessa própria cena, prova que isso aqui não é verdade. Porque a única que conseguiu se transformar em Super Saiyajin através do que nas costas foi a Caulifla. A Kali tentou fazer a mesma coisa, só que olha só, ela não conseguiu. E por que ela não conseguiu? Porque não é todo Saiyajin que vai utilizar do mesmo caminho para poder se transformar em Super Saiyajin. O Goku e o Vegeta, eles usaram do mesmo caminho para virar Super Saiyajin. E o Gohan, teoricamente, também, né? Apesar que foi mais meio que um treinamento lá do Goku e tal, mas enfim. Só que o Goten e o Trunks não foi desse jeito. O Goten e o Trunks, eles conseguiram Super Saiyajin sem precisar ficar com muita raiva. Porque a raiva, ela não é o único caminho para poder ativar o Super Saiyajin. Ele é um dos caminhos para poder ativar o Super Saiyajin. Tanto que
Tanto que o Vegeta, ele ensina o Kiabi a se transformar em Super Saiyajin através da raiva. Por quê? Porque era um caminho? Não, porque era o caminho que o Vegeta conhecia. Para o Vegeta, o único caminho para se tornar um Super Saiyajin é através da raiva. Por quê? Porque é o caminho que ele conhece. É o caminho que ele conseguiu chegar nesse nível. Mas isso não quer dizer que não tem outros caminhos, que tem outras maneiras de conseguir o Super Saiyajin. Não, existem outras maneiras. Só que, pro Vegeta, a única maneira naquele momento era através da raiva. Porque foi assim que ele conseguiu. Então, óbvio, né, que ele vai utilizar o caminho que ele conhece. Porém, o Kiabi, quando ele se tornou Super Saiyajin, ele percebeu que ele sentiu uma grande formigação nas costas. E isso acabou fazendo com que facilitasse a transformação do Super Saiyajin para ele. Porque tem uma outra coisa também que não ficou muito bem clara. A gente tem que lembrar que esses daqui são os Saiyajins do Universo 6. Os Saiyajins do Universo 6 não são os mesmos do Universo 7. Ou seja, a regra dos Saiyajins do Universo 7 não serve para os Saiyajins do Universo 6, porque eles são de outro universo. Tanto que eles não têm nem sequer rabo. Eles não podem se tornar Ozaru. Não existe Saiyajin do Universo 6 Ozaru. Ou seja, isso é uma regra que se aplica somente aos Saiyajins do Universo 7. Então como que tu quer usar uma regra dos Saiyajins do Universo 6, querendo comparar com a do Universo 7, sendo que são... Mano, sendo que é outro universo. Se é outro universo, então é óbvio que vai ter caminho diferente, vai ter corpo diferente, vai ter um jeito de usar o Ki de uma forma diferente. É óbvio que vai ser diferente, porque é outro universo. Se fosse tudo igual, então não faria sentido ser o mesmo universo. Mas enfim... outra coisa também, que o próprio Akira Toriyama já explicou essa cena aqui e tal, na questão das células S. Pra quem entende das células S já sabe basicamente qual é o contexto de toda essa cena. Mas enfim, mano, eu poderia ficar meia hora aqui explicando essa cena, mas em vez disso, eu prefiro na verdade só ver aqui um trecho do vídeo aqui do vídeo do Sessão 4. Porque todo mundo sabe, né, que eu gosto muito do Sessão 4 e tal. E ele tem uma linha de argumentativa, até um pouco melhor do que a minha. Então eu prefiro que vocês vejam a explicação dele, porque ele meio que vai explicar isso melhor do que eu. Ele fez um vídeo, tá, explicando sobre isso, e é um vídeo muito bom, né? É um vídeo muito bom. Lá ele explica com riqueza de detalhes sobre essa questão do que nas costas. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Beleza, já estamos aqui no vídeo do Augusto e, cara, mano, esse vídeo aqui pra mim é perfeito, porque, mano, ele basicamente ele explica perfeitamente bem, em 8 minutos, o que eu demoraria 10 minutos pra poder explicar. Então vamos ficar aqui com a explicação dele, e aí, se for o caso, eu dou umas pausadas e aí eu dou alguns complementos. Primeiro de tudo, essa ideia do Ki nas costas não foi da Toei, foi do próprio Akira Toriyama. E essa é uma informação que muitos não sabiam. E quem nos revelou isso foi o diretor do filme Dragon Ball Super Broly, Tatsuya Nagamine. Ele conta que durante a produção de Dragon Ball Super, o Akira deu a eles, galera, um manual sobre como se transformar em Super Saiyajin. Esse manual dizia que o personagem sentia arrepios começando nas costas e que se espalhavam para fora, tornando um Super Saiyajin. Mas Augusto, não é porque o Akira criou que se tornou bom de repente. Mas galera, não precisa ser bom, só precisa fazer sentido. Porque... Aliás, isso aí é uma coisa que fica claro que o Viajante Galáctico faz. A maioria dos argumentos dele não são baseados em lógica e tal, se faz sentido, se não faz sentido. Mano, vocês perceberam que a maioria das coisas que ele falou que era furo, ele não gostava? E a maioria das coisas que são furos, mas ele não falou, são coisas que ele gostava? Como a questão do Hakai, que não faz sentido, mas ele literalmente ignorou isso só porque ele gostou? Então, mano, pra mim tá bem claro que para o Viajante Galáctico não interessa se faz sentido ou se não faz sentido. Pra ele o que importa é se ele gostou ou não gostou. Ou seja, se ele gostou, então não interessa se faz sentido ou se não faz sentido. Agora se ele não gostou, aí não faz sentido. E eu nem preciso dizer como isso é uma coisa, né, totalmente lógica. Até porque, mano, não é porque tu não gostou que significa que não faz sentido. Porque pra uma coisa fazer sentido, tu não tem que gostar. Só tem que analisar e ver se ela se encaixa dentro com tudo que já foi estabelecido na obra. A questão do Hakai é uma coisa legal pra você? Beleza, ok, você pode gostar do Goku usar o Hakai. Só que não faz sentido. Ele não faz sentido dentro da trama de Dragon Ball. Eu não gosto do conceito do Ki nas costas. Não interessa. Ele faz sentido dentro do contexto de Dragon Ball. Portanto, ele não é furo. Ele não é furo. Você não gostar é uma coisa. Ser furo é outra totalmente diferente. Não interessa se você gosta ou não. Furo de roteiro não é baseado em gosto pessoal. É baseado em fatos. Assim. Muitas pessoas reclamam que esse conceito arruinou o Super Saiyajin, mas esquecem de... Mano, essas pessoas são muito idiotas, mano. Puta que pariu, mano. E, mano, isso é tão idiota porque, tipo, mano, na época,
Na época, muito antes de saber mais um pouco sobre Dragon Ball, muito antes até mesmo de saber sobre a questão das células S, mano, nessa mesma época, quando eu vi essa cena, eu já entendi ela. Eu já entendi e percebi que, não, pô, faz sentido, mano, esse conceito é uma coisa que faz muito sentido. E esse pessoal não entendeu, mano, é impressionante, sério, eu fico abismado como a comunidade de Dragon Ball é burra, é impressionante, mano, mas enfim. E a Caulifla foi a única em todo o Dragon Ball que conseguiu fazer isso, pelo menos. Exatamente, mano. A Caulifla foi a única que conseguiu se transformar em Super Saiyajin usando desse negócio. Aí o pessoal fica falando que, nossa, acabou com o Super Saiyajin, agora todo mundo vai se transformar só usando aqui na costa. Não, a Caulifla foi a única que conseguiu isso. Ou seja, não é uma coisa, não é uma coisa que, tipo, nossa, todo mundo vai usar de agora em diante. Tanto que só os Saiyajins do Universo 6 conhecem esse conceito. Nenhum Saiyajin do Universo 7 conhece esse conceito. Então como que só eles vão usar? Isso não faz o menor sentido. E de novo, eles são Saiyajins de outro universo. Então a regra deles não se aplica aos do 7. Pelo amor de Deus, mano. Mas enfim. Em tela. O próprio Kiabi só conseguiu pela primeira vez quando foi pressionado pelo Vegeta, então ficou irado, ou seja, o Ki nas costas não mudou o conceito da transformação que vimos lá no Z, apenas acrescentou, galera, uma nova informação, que também é possível se transformar sem a necessidade de ficar irado. E isso faz total sentido, galera, porque Goku e os outros não ficam com raiva toda vez que precisam se transformar. Essa ira só aconteceu uma vez, depois, galera, se tornou algo natural. Acredito que as pessoas focam... Tanto que se você for pegar a expressão do Kiabi, ele mesmo fala que depois que ele se transformou, ele sentiu um arrepio nas costas. Ou seja, foi depois da transformação, não foi antes. Então ele só conseguiu perceber isso depois de se transformar pela primeira vez. Tanto que a Caulifla, ela só conseguiu se transformar pela primeira vez usando isso, porque ela já tinha essa informação, porque o Kiabi deu pra ela. Ou seja, se fosse na questão da raça e tudo mais, ela teria ainda que ficar com muita raiva. Então ainda também tem isso. Você só consegue perceber isso depois que você se transforma pela primeira vez. Também tem esse também. Tanto na expressão Ki nas costas, que esquecem da informação que vem antes. Caulifla perguntou ao Kiabi se ele ficava bravo toda vez que se transforma. E ele disse que não. Em vez disso, uma vez que ele se acostuma, concentra a energia nas costas. Uma vez que eu me acostumo. Ou seja, ele se acostumou. Por isso que, por exemplo, por isso que o Goku, depois que ele se acostuma com o Super Saiyajin, ele não precisa mais sentir raiva para se transformar. Ele não precisa, porque ele já se acostumou. Exatamente isso. Você só precisa ter muita raiva quando você vai se transformar pela primeira vez. Mas depois que você se transforma e você já se acostuma e tal, fica muito fácil, mano. A Caulifla, ela não precisou disso, porque novamente, ela já sabia dessa informação. Ela já sabia que ela precisava concentrar a energia nas costas dela. Coisa que ela só ia perceber se ela se transformasse pela primeira vez através da raiva. Aí depois da raiva, aí sim que ela ia perceber que, mano, eu sinto um formigamento nas costas. Então se eu fizer isso daqui, eu vou poder me transformar sem precisar da raiva. Exatamente, mano. Só que essas pessoas ignoram isso. Por quê? Porque elas são burras. E assim se transforma. Veja que Kiabi até tenta provocá-la com insultos, pra ver se Caulifla tem o mesmo gatilho, mas não funciona com ela. Então, galera, ela tenta fazer o que o Kiabi disse sobre concentrar o Ki nas costas, e só assim, Caulifla consegue. Lá no Z, o Akira já tinha falado que, para se transformar, galera, era necessário cumprir alguns requisitos. Primeiro, ser um Saiyajin. Segundo, ter uma quantidade alta de células S. E terceiro, ter um coração gentil e sofrer um forte gatilho emocional, como a raiva. Aqui no Super, galera, o Akira acrescentou o seguinte: se o Saiyajin atende aos primeiros requisitos, como a alta quantidade de células S e é gentil. E isso a Caulifla tem de sobra, tá? Porque lembrando que os Saiyajins do Universo 6, eles têm muito mais células S do que os Saiyajins do Universo 7, justamente porque eles nunca foram malvados, eles sempre foram de corações puros. Diferente dos Saiyajins, né, do Universo 7, né, que uma grande maioria aí, né, não era tão pura assim, né, então tem isso também, né. É possível se transformar sem a necessidade da raiva, apenas concentrando o Ki nas costas. Isso, inclusive, pode explicar por que Goten Trunks se transformaram tão cedo e não precisaram passar por uma raiva intensa como o... Engraçado que, tipo, o Viajante Galáctico, ele criticou o Ki nas costas, mas eu nunca vi ele criticando isso daqui do Goten Trunks. Enfim, talvez ele já tenha feito, talvez, mas eu nunca vi. Goku e o Gohan passaram. Mas por que nas costas e não em outro lugar? Primeiro porque, galera... Mano, quem faz essa pergunta é muito burro, não é possível isso, mano. É meio óbvio do porquê que é nas costas. Mas eu não vou explicar não, tá? Eu vou deixar que o próprio Augusto explique.
O Ki é manipulável. Ele pode ser direcionado para o dedo, para os pés, ou seja, para qualquer lugar do corpo. As costas faz sentido na cultura oriental. Estamos falando de Ki, energia, e a filosofia oriental acredita que o centro das costas é onde a energia emocional flui. Inclusive, galera, existe um estudo onde mostra que o nosso corpo reage de forma diferente para cada tipo de emoção. Por exemplo, no caso da raiva, as regiões mais quentes são representadas por essa mancha amarela que se concentra na parte do tórax, abrangendo. Mano, e você espera realmente que fãs de Dragon Ball saibam de uma informação tão óbvia desse jeito? Pelo amor de Deus, óbvio que não, né? Óbvio que não. As costas, e veja que as mãos também têm essa cor. E olha só o detalhe, quando os Saiyajins vão se transformar, seus corpos na maioria das vezes ficam curvados, com suas mãos fechadas, ou seja, toda a concentração de Ki acontece. Exatamente, e as costas sempre, sempre desse jeito aqui, sempre deixando as costas sempre no alto e tal, pra poder se abrir e tal, e pegar o máximo de energia possível. Nessa região do corpo e se espalha para fora, como uma explosão, resultando assim na transformação. Mas por que Goku e Vegeta nunca falaram desses arrepios nas costas lá no Z? Primeiro, porque esse conceito ainda não existia. Óbvio. E segundo, é porque para eles, galera, a raiva era o único fator para se transformar. Foi isso que o Goku ensinou, foi isso que o Gohan também tentou ensinar ao Goten. Porém, não quer dizer que não existia outro caminho. Eles só não sabiam. Para o Goku, o único caminho era sentir raiva, porque foi assim que aconteceu com ele. Porém, galera, nunca foi dito o que o Goku ou o que o Vegeta sentiam ou faziam para se transformar pela segunda vez. Se eles concentram o que nas costas nunca foi mencionado, mas também nunca foi negado. A verdade é que se o Goku tivesse mencionado o que nas costas quando ensinava o Gohan, não haveria toda essa polêmica. Você acha realmente... Mano, tá muito óbvio que o problema não é a questão do que nas costas em si. O problema é que tá no Dragon Ball Super. Esse é o problema. Se tivesse um Z, ninguém iria reclamar. Absolutamente ninguém iria reclamar. Certeza absoluta. Tipo, mano, eu não tenho a menor dúvida disso, mano. O que o Super fez foi acrescentar uma informação nova ao método de se transformar, mas isso não altera o conceito da raiva, até porque apenas vimos a Caulifla conseguir. A Kayle tentou, mas não teve êxito, ou seja... Engraçado é que, tipo, essa cena que ninguém fala, né? O pessoal vive reclamando, ai, nossa, agora todo mundo vai se transformar em Super Saiyajin só com a raiva e tal. A Kali não conseguiu. A Kali precisou se transformar do jeito clássico. Ela tentou que nas costas, mas ela não conseguiu. Ou seja, né? Basicamente mostrando que, né? Mano, a própria obra já mostrava que isso não fazia sentido. Mas, mano, de novo, estamos falando de fãs de Dragon Ball, mano. Esperar a coerência de fãs de Dragon Ball aí também é foda, né, mano? Pelo amor de Deus. Talvez para passar a ideia de que a Caulifla é uma gênia, os criadores fizeram com que apenas ela conseguisse. Mas é bizarro. Mano, a Caulifla é basicamente um Goku de outro universo, só que em versão feminina. E o Goku, ele é um gênio em batalhas, ele é um gênio em lutas e ele sempre consegue conseguir muitas habilidades na maior facilidade do mundo. E é óbvio, né, que eles quiseram demonstrar isso, né, colocando isso aqui na Caulifla, né, que, a Caulifla, ela é tipo um Goku, ela consegue muitas habilidades e tal, simplesmente apenas olhando e com um treinamento muito rápido. É isso, mano, ela é tipo um prodígio. Ver os Saiyajins do Universo 6 se transformando com tanta facilidade, Augusto. Assim também como foi bizarro ver o Goten e o Trunks. E um dos principais fatores que tornam os Saiyajins do Universo 6 poderosos é sua personalidade gentil. Lembra do Yamoshi? Ele se transformou porque era um dos poucos gentis dentro de uma raça conhecida como violenta. O Goku mesmo fala para o Freeza: eu sou um Saiyajin gentil que veio da Terra. E o vilão já saca: então é por isso que o Vegeta não se transforma, porque falta nele essa gentileza. Ou seja, os Saiyajins do Universo 6 tiveram uma evolução totalmente diferente em relação aos Saiyajins do Universo 7, já que a gentileza influencia no aumento das células S. Por isso, galera. Mas, mano, pra essas pessoas não é assim, mano. Porque pra elas, tipo, pra elas, se um personagem se transformou de um tal jeito, então agora aquilo é uma regra, e agora todo mundo que vier depois tem que se transformar do mesmo jeito, exatamente daquele jeito em específico. Não interessa se é de outro universo, não interessa se não faz sentido, não interessa isso, aquilo, não interessa. Não, tem que ser daquele jeito, porque eu defini que tem que ser daquele jeito, porque é o jeito que eu mais gosto e porque é o jeito que mais me convém. É sempre assim, mano. Sempre assim. Mano, sério, essas pessoas, elas têm um ego tão grande, porque elas realmente acham que tudo tem que ser do jeito que elas gostam, do jeito que elas gostam. E se não for do jeito que ela gosta, aí não faz sentido, aí é isso, aí é aquilo. Cara, é impressionante, é um ego muito grande, mano. Se transformam com tanta facilidade. Lembrando que Goten e Trunks só puderam se transformar porque receberam uma quantidade alta dessas células S, já que seus pais eram muito mais poderosos na época, diferente de quando o Gohan nasceu, onde o Goku nem 500 de poder tinha. Fazendo aí uma analogia, galera, imagina um carro de câmbio automático e outro de câmbio manual. O automático é quando o Saiyajin se transforma por meio da raiva. Já o manual é quando o Saiyajin acessa a emoção raiva, concentrando que nas costas, sem estar com raiva, assim como a Caulifla fez.
Mas isso não significa que a partir de agora, todos os Saiyajins irão fazer isso. Não, galera. Apenas a Caulifla mostrou esse feito em tela. Podemos até incluir o Goten e o Trunks nesse exemplo. O que eu quero que você entenda é que, apesar de parecer bizarro, essa explicação está dentro do conceito originalmente estabelecido pelo criador. Mas e você? Ainda acha que... Bom, enfim, então é isso. Obrigado aí, Augusto, pela sua incrível participação, tá? Obrigado pela sua excelente explicação. Mano, de novo, tá? Tem muitas coisas que eu discordo totalmente do Augusto, mas nesse vídeo aqui, mano, ele foi bezes, mano. Não tem nem o que dizer. Ele foi bezes pra caralho, mano. Ele foi bezes pra caralho, ficou muito bem e tal. Enfim, mano, bom, eu acho que tudo isso aqui já meio que refuta basicamente quase tudo que o Viajante Galáctico falou. Mas vou continuar, porque eu acho, se não me engano, que tem mais algumas coisas aqui que ele vai falar merda. Então, né, então já vamos logo aproveitar pra já poder já colocar aqui o contraponto. Do que nas costas pra virar Super Saiyajin. Que caralho é isso? Isso é toda abobrinha que a Toei inventou. Inclusive é isso. Né, a gente viu, né, a gente viu que não foi a Toei que inventou isso, né, mas tá bom. A história da origem do que nas costas é muito boa e eu pretendo contar isso no vídeo futuro. Conta, vai ser muito interessante. Eu tô muito curioso pra ver quais outras mentiras você vai inventar. Tô muito curioso. Porque, mano, se você for capaz de inventar todas essas mentiras, mano, imagina a exibição, mano. Eu vou querer ver. Vou querer reagir, porque eu tô muito curioso pra saber. Será que você vai passar as informações verdadeiras ou será que você vai mentir de novo? Vamos ver. E também sofreu bastante com censura. O mangá é violento pra caramba. Tá, você conseguir dar censura e tal, foda-se e tal, uma coisa tão, tipo, sabe? Dane-se, mano. Isso aqui meio que faz, mano. Sangue pra tudo que é lado. Já o anime não. O anime passava de manhã no Japão. Então o sangue foi totalmente removido ou substituído por baba. E às vezes ele também virava purpurina. Mano, é engraçado ele falar isso aí de que o sangue foi substituído por baba, sendo que no próprio mangá original da Akira Toriyama, os personagens não cospem sangue, eles cospem saliva. Porque, não sei se você sabe, mas na nossa boca não tem sangue, na nossa boca tem saliva. Se alguém te dar um soco no teu estômago, não vai cuspir sangue, vai cuspir saliva. Porque é isso que você tem na porra da boca, mas enfim. É errado, mas acontece muito. Enfim, é por isso que o anime de Dragon Ball Super... Mano, o Zamasu é um deus. Esperar que um deus tivesse um sangue humano é um pouco incoerente, mano, sabe? É um pouco coerente. Tanto que na mitologia grega, os deuses, né, os deuses gregos e tal, eles não tinham um sangue normal, né? Eles tinham um sangue dourado, chamado Aiko. E isso tinha justamente pra poder mostrar que eles eram divindades, que eles eram diferentes e tal. Então, mano, na verdade, pra mim faz muito mais sentido o Zamasu ele realmente cuspir esse tipo de coisa aqui e tal, porque ele é um deus. Não faz sentido ele ter sangue e tal. Por que vai ter sangue se ele é um deus, mano? Então, sabe, tipo, pra mim, pelo menos, isso daqui ficou até aqui bem melhor, porque fez sentido. Fez mais sentido do que ficar cuspindo sangue. Tipo, nossa, um deus tá cuspindo sangue, sendo que, mano, sangue é uma coisa mortal. Por que ele tá com uma coisa mortal dentro dele? Mas, enfim. É errado, mas acontece muito. Enfim, é por isso que o anime... Mas essa coisa aí de censura e tal, mano, é totalmente normal, até porque, mano, o mangá, ele é feito para um público mais adolescente e adulto. Animes são feitos mais para crianças e adolescentes. E os animes também, eles sofrem na questão de que se passar em um horário específico, a empresa é obrigada a censurar o anime. Diferente do mangá. O mangá não precisa censurar, porque não tem questão de horário e tal. Não tem. Qualquer pessoa pode ir lá e pode comprar. Diferente do anime, né, que tem que passar na TV e tal. E como passa na TV, né, você sabe, né, que quando passa em um horário específico, né, ou você censura, ou o programa não vai pro ar. E, mano, eu acho que a gente reclama tanto de barriga cheia, nessa coisa de censura e tal, porque, mano, tem países que o anime, ele nem passa, ele é banido. Ele é banido do lugar. O governo não permite que aquela programação passe na TV. Então, tipo, não é nem questão de censura, é questão que eles banem de passar na TV. Então, tipo, enquanto a gente tá aqui reclamando porque, ai, nossa, tiraram o meu líquidozinho vermelho e tal, tem outros países que os caras, eles nem têm anime pra assistir, porque é banido de lá. A censura é tão forte que eles banem o programa. Não é só questão de tirar um sanguinho. Não, eles deletam o programa de passar. E aí você vê o que é melhor. Você ter um anime censurado, que, ai, nossa, não tem um sanguezinho vermelho, mas pelo menos ter o anime, ou você não ter o anime. Enfim, de novo, eu acho que a gente reclama de barriga cheia, mas sim. De Dragon Ball Super é zoado. Ele não adapta o mangá, a animação é meio tipo... É óbvio que ele não adapta o mangá, porque ele não foi feito pra adaptar o mangá, ele foi feito pra adaptar o esboço do Akira Toriyama. Ele ainda por cima é todo censurado. Mas acho... Nossa, ele é todo censurado do céu, nossa, mano. Como se fosse só ele, né? Mas tá bom. Chegando o remake do Dragon Ball Super, que promete... Isso não é um remake do Dragon Ball Super. Consertar essas cagadas do anime original, e a Toei falou que o anime vai ser mais fiel ao roteiro original do Akira.
não é ao roteiro original do Akira Toriyama. E, mano, isso aqui é uma mentira. Eu já vi um cara que ele mandou a mesma coisa pra mim também. Só que isso daqui é mentira, ó, peraí. Deixa eu ver aqui se tem mais informação pra cá. Consertar essas cagadas do anime original, e a Toei falou que o anime vai ser mais fiel. Eu acho que já dá pra pegar, ó. A Garra de Sucesso original de Akira Toriyama, volumes de novas cenas adicionais. Ó, novas cenas adicionais e reconstruída com uma expressão visual com uma expressão visual de vanguarda, a série sei lá o quê, e uma representação mais fiel do mangá original. Ou seja, se tu pegar todo esse contexto aqui, ó, isso aqui é um outro parágrafo. Ó, reconstruída com uma expressão visual. Expressão visual, aí ó, complementa, ó, e uma representação mais fiel do mangá original. Ou seja, aqui mesmo já tá dizendo, né, pra você, né, que sabe o básico de língua portuguesa, qualquer pessoa que sabe um mínimo de interpretação de texto, vai saber perfeitamente bem que quando eles falam uma representação mais fiel do mangá original, eles não estão falando em questão de roteiro, eles estão falando em questão de visual. Ou seja, ele vai ser mais visualmente fiel ao mangá original. O mangá original é o Dragon Ball, não é o Dragon Ball Super. Porque o mangá de Dragon Ball Super foi feito pelo Totaro e não pelo Toriyama. Então como que vai ser o mangá original? O mangá do Super não é o mangá original. Porque não é a obra original. A obra original é o esboço do Akira Toriyama, em questão do Super. Agora, em questão geral de Dragon Ball, o mangá fiel é o mangá de Dragon Ball. É o primeiro mangá. Não é o mangá do Totaro. Então, quando eles falam mangá original, eles estão falando do primeiro mangá, o mangá de Dragon Ball. E eles não estão falando em questão de narrativa, eles estão falando em questão de visual. Ou seja, visualmente vai ser mais fiel ao mangá original do Akira Toriyama. Por isso que ele começa com um contexto de que, ó, com uma expressão visual. Visual, aí ele continua e ele complementa com representação mais fiel do mangá original. Ele não fala de roteiro. Se fosse realmente do mangá, ele estaria dizendo com uma representação mais fiel do mangá de Totaro, ou senão eles iriam falar que seria uma adaptação do mangá do Totaro. E em momento algum eles falam isso. O que eles falam é que vai ser mais fiel ao esboço original do Akira Toriyama. E o mangá não usa o esboço original do Akira Toriyama, como a gente já viu aqui. Então não faz sentido isso daqui, mano. Isso aqui é basicamente só uma palavra isolada, que se você pegar sem contexto, pode até parecer que tá falando do mangá do Totaro. Mas não, tá falando aqui do mangá original. E só existe um único mangá original, que é o mangá de Dragon Ball. Que foi o único que foi escrito realmente pelo Akira Toriyama. E não o mangá de Dragon Ball Super, que por mais que tenha as ideias do Akira e tudo mais, ainda assim, boa parte tem coisa do Totaro, e foi o Totaro que fez. Mas enfim. O roteiro original do Akira Toriyama, que seria E sim, eles vão usar o roteiro original do Akira Toriyama, isso aqui é certo. Só que não é um mangá. Não é um mangá. Isso é uma coisa que eu já expliquei e tal, mas enfim, mano. Tanto que é por isso que eu tô mais ansioso pra esse remake. Só que outra coisa também, não é um remake do anime Dragon Ball Super. O que foi dito é que vai ser da Batalha dos Deuses. Então até então vai ser só da saga Bills. Pode ser de outras sagas? Pode até ser, mas isso aí é rumor. De oficial que a gente tem, a gente só sabe que vai ser um remake somente da saga Bills. Não é do Dragon Ball Super em si, do anime Dragon Ball Super. É da saga Bills. Justamente um mangá. E não é um mangá. Não é um mangá porque o mangá não é material original e isso já foi provado pelo próprio Totaro. Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu tô esperançoso, eu confesso. Bom, beleza, ok. Aqui a gente vai falar de outros animes e tal, que não interessa pra gente. Bom, então é basicamente isso e, bom, eu falei pra vocês que ele tinha contado um monte de mentiras, né, mano? Mas, enfim, então eu espero que eu tenha conseguido rebater basicamente quase tudo que ele falou aqui. Algumas coisas são bem óbvias, outras coisas são bem burras, outras coisas, sei lá, ele só não prestou atenção direito. E eu só achei interessante na questão, quando ele falou do mangá e do anime, porque ele basicamente falou uma meia-verdade. Porque ele falou que, o que aconteceu era que ele fez um esboço e tal, aí ele deu esse esboço pra Toei, e a Toei tinha que cumprimentar e tal. Isso aí ele tá certo. O problema é que ele coloca como se o Totaro ele não tivesse recebido isso também. Ele coloca como se o Totaro tivesse participado junto com o Akira Toriyama. Sendo que ele não participou. O Akira fez isso, só que ele fez tanto pra Toei, tanto pro Totaro. Só que aqui, por algum motivo, ele excluiu o Totaro. E ele colocou só a Toei. Como se só a Toei tivesse papel nisso. Eu não sei se ele fez isso de propósito. Se ele fez isso de propósito, só pra ficar atacando o hate, na Toei e ficar babando o ovo do mangá. Eu realmente não sei. Mas, enfim, independente disso, eu espero que tudo tenha sido bem esclarecido. Então é isso, e se tiver mais algum vídeo e tal, de alguém falando alguma merda de Dragon Ball, mandem aqui pra mim, por favor, porque é legal, eu gosto de fazer isso, mano. Eu gosto de poder ver esse pessoal falando merda e poder vir aqui e rebater com fatos. Mas por enquanto é isso, novamente espero ter gostado, muito obrigado, valeu, falou e fui.
Thanos dançando.